Eu, na adolescência, resolvi ser artista, assim. E aí eu queria trabalhar com cinema, na verdade, que é a minha minha paixão, assim, maior de infância, adolescência. Mas eu sempre quis trabalhar num lugar da arte, assim, do cinema, de fazer coisas, de construir coisas para fazer os filmes, sabe? Na coisa bem do labor, assim, das nuances. Então eu sempre tive uma coisa mais artística do que do audiovisual em si, sabe, assim. Então eu sempre fui me formando, fazendo curso, estudando. Mas adolescente você já começou? É. Com 12 anos eu já via filme todo dia, assim. Eu sempre fui muito nerd também. Isso que eu ia falar! Falei, sim, você era uma nerd consumidora de arte, de cinema principalmente. Com 12 anos eu cresci em Botafogo, aqui no Rio. E ali tem bastante cinema. E aí tinha, acho que quarta-feira, num dia que o ingresso era mais barato. Então eu saía da escola e passava a tarde inteira vendo os filmes que estavam saindo. Então eu ficava vendo tudo que saía, assim, em Botafogo, eu via. E no final de semana, sábado também. Então sábado e quarta eu tava no cinema. Nos outros dias ficava vendo filme. Pré-adolescência e adolescência dentro de uma sala de cinema. Dos meus 12 anos até uns 18, assim, eu vi quase tudo que saiu, assim, por ali. E aí depois, naturalmente, você entrou na faculdade de cinema. De cinema, Mas e aí, como foi que tudo isso aconteceu? Eu acho que eu sempre tive, assim, eu decidi fazer cinema, fazer arte, assim, com uns 15 anos. Então eu tinha umas dúvidas, assim, de outras profissões, mas os diretores, as pessoas que eu gostava, os filmes que eu gostava, eu sempre gostei de ver muito filme universitário, muita coisa experimental. Então eu sempre gostei de artistas que trabalhavam o audiovisual também no lugar da experimentação, da linguagem, das questões políticas, assim. Eu sempre gostei desse lugar, assim, do mundo que se cria, assim, com a arte, sabe? Então, quando eu decidi, eu já estudava bastante. Então, eu queria ter alguma coisa para falar em cada uma dessas áreas, assim, do audiovisual. Você estudava sozinha? Você é autodidata? Não, até os meus 15 anos eu estudei sozinha. Eu tinha bastante coisa na biblioteca da minha escola, eu ia nas bibliotecas de lugares que tinham cinema e tal, cinemateca, parará. E eu já era uma adolescente nerd com internet, né? Assim, com muito acesso a conteúdo digital. Então eu estudava bastante online. Participava de uns grupos de cinema, no Facebook, fórum, essas coisas. Então, eu tinha muito espaço, assim, online para estudar, assim. Aí, com os 15 anos, teve um cara que entrou no núcleo de mídia da minha escola, que era cineasta, e ele começou a dar um curso de roteiro. Aí fiz eu e mais uns 3 alunos, e ele transformou isso num curso de cinema. Então, eu fiz um curso de cinema, tipo, com 16 anos. Uma coisa introdutória, assim. Que meio que ensinava um pouquinho de cada coisa um pouquinho de cada área, assim, um básico de cada área. E o curso continuou, só que aí entrei no terceiro ano, parei, mas eu seguia estudando arte, assim, meio autodidata. Conta, assim, cronologicamente, como é que as coisas foram acontecendo. Sim. Aí eu eu resolvi fazer cinema. Sim, faculdade. Faculdade de cinema, fiz faculdade de comunicação e cinema na PUC, aqui no Rio. E desde o início, assim, eu percebi que nos projetos da faculdade e no mercado em geral, tinha um espaço para pessoas que faziam som. E eu já tinha também um background desde criança de exposição com som e tal. Eu comecei a tocar violão clássico e popular com 10 anos. Eu fiz uma escola de musicais desde os meus 6 anos de idade. Fiz dos 6 aos 13. Que tinha canto, dança, circo, sapateado, teatro. Que eu era muito tímida. Minha mãe resolveu... Te botar em tudo que fosse de arte. Era no mesmo quarteirão da minha casa. Então ela resolveu ali a timidez perto, assim, fácil. Então... E a minha família, a gente também tocava juntos em escola de samba.
Então, sua família é de artista? Seu pai, sua mãe? Não, meu pai é engenheiro, trabalhou a vida inteira com informática, executiva, assim, de empresa. Sim. Minha mãe é advogada. Mas meu pai já teve grupo de choro, mais jovem. Eles são bem artísticos, assim. Meu avô paterno pintou exclusivamente, assim. Depois que a minha avó morreu, ficou 11 anos só pintando, basicamente. Então tem uma família nerd e bem artística, sabe? Senta direito, garota.